Um português, um croata e um suíço entram à conversa em tempos de reconciliação. Vamos tentar falar sobre isso, eventualmente. Bem-vindos a mais um Confé com Leite. Olha, então e aqui? O que é que vai ser? Olha, pode ser um confé com leite, por favor. Bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou o João Filipe Macedo. João Relitz Macedo, se calhar é melhor. Estava a ver que não ias meter a cena. Tem que meter, que senão depois ia-me custar caro. Mais tarde, e estou aqui com os meus dois colegas, o Samuel Cunha, que é pastor na Suíça. Olá, Samuel. Olá, Joca, obrigado pela introdução. Temos aqui connosco também o Roberto Marques, que é pastor em Portugal. Olá, Roberto. Olá a todos. Podemos dizer que és pastor em Portugal, agora que estás nas regiões autónomas? Ai meu, não digas isso muito alto. Depois quem arranja problemas sou eu. Samuel, acho que este episódio já não vai ser partilhado nos Açores por causa disto. Bem-vindos a mais uma conversa, nosso Confé com Leite. Esperamos que tenham gostado dos últimos 2 episódios e agora voltamos às nossas gravações e às nossas conversas. E hoje temos, para começar, como sempre, os nossos pingos de leite. Eu vou dar a palavra primeiro ao Roberto, que nos traz um pingo de leite interessante. Vamos colocar assim, interessante. Roberto. Eu recentemente, acho que foi esta semana ou talvez a semana passada, encontrei uma estatística que achei muito interessante e gostaria de partilhar. É uma estatística realizada nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são muito mais sensíveis às questões religiosas e tudo o que é pesquisa e inquéritos e coisas do género são muito mais desenvolvidos lá. E este inquérito preocupava-se sobretudo com as noções teológicas que os crentes supostamente têm. E no meio das várias perguntas encontrei 2 que eu gostaria muito de partilhar. Quando perguntaram às pessoas que foram entrevistadas se elas acreditavam num Deus em 3 pessoas, basicamente a definição da Trindade, 70% das pessoas estavam de acordo, que sim, que realmente Deus existia em 3 pessoas. E mais à frente tinha uma frase que era: Jesus foi a primeira e a maior criatura criada por Deus. Nós tínhamos só 30% das pessoas é que estavam em desacordo. E aquilo que me chamou a atenção é esta falta de coerência ou falta de conhecimento, não sei qual é a melhor palavra, que existe, não é? Porque claro que se nós acreditamos que Deus existe em 3 pessoas, depois não podemos acreditar que Jesus era uma criatura, por muito poderosa que ela possa ser, não é? Há uma clara incoerência nestas 2 afirmações. Sem dúvida. Mas entre esses 70% que acreditam na Trindade e somente em 32% que estão em desacordo, que Jesus é uma criatura, quer dizer que nós temos quase 40% de pessoas que não vê qualquer incoerência entre estas 2 afirmações. Chama-me muita atenção este facto, não é? E vai-se juntar a outros inquéritos e outros estudos que nós acho que já todos já ouvimos falar. Por exemplo, de pessoas que acreditam que a Joana d'Arc era a esposa de Noé, porque tem arco na parte do Noé. 12% acreditam que ela era a esposa de Noé, não é? E pronto, isto tudo para falar de quê? Para falar de uma grande falta de conhecimento bíblico, falta de saber como utilizar a Bíblia, que eu acho que existe também nas nossas igrejas em Portugal e nas igrejas adventistas também. Acho que há falta de conhecimento, acho que há falta de método. Acho que se observa muito facilmente, por exemplo, quando nós vemos pregações em que nós temos ali alguns versos que estão ali só para decorar a pregação, por assim dizer, não há propriamente um aprofundamento daquilo que está a ser lido ou dito, a forma como os estudos bíblicos por vezes são feitos também, mesmo estudos bíblicos que são apresentados de forma mais oficial, não é? Em que nós temos, certamente vocês lembram-se disso, uma pergunta e depois uma série de versículos
e Nunca, tentar nunca me descobrir deparei a com um resposta. estudo bíblico assim. Nunca, Nunca? nunca. Então pronto, Não. então é uma novidade. Pá, não Ah, tens fé em Jesus. isto tudo mostra-nos, para mim pessoalmente, uma forma incorreta de ler a Bíblia e de estudar a Bíblia. E acho que há falta de conhecimento literário, não é? Tipo, os géneros dos livros bíblicos, que não se pode ler um salmo da mesma maneira que nós lemos uma carta de Paulo, por exemplo. Uhum. Por isso não faz qualquer sentido fazer esta coleta de versos aleatória e depois tentar ali conjugar e tirar uma doutrina sem qualquer contextualização, sem qualquer explicação do que se está a ler. Mas também mesmo de conhecimento da realidade histórica. Acho que muitas pessoas, quando lêem a Bíblia, acreditam mesmo que Jesus se calhar falou em português, que se calhar Jesus, quando se deslocava-se de carro numa autoestrada com os discípulos, e esta desconexão histórica da realidade que Jesus viveu não só limita muito a compreensão que vamos ter do texto, como pode nos levar a ter compreensões completamente erradas e completamente descontextualizadas, não é? Desfasadas do texto bíblico. E pronto, acho que é interessante de constatar mais uma vez esta falta de conhecimento da Bíblia, e se calhar mais um desafio extra para nós de fazer de forma diferente, não só estudos bíblicos, mas pregações, de dar um bocadinho esse extra que muitas das vezes os irmãos que frequentam a igreja não têm tempo para ler, para estudar, para aprofundar, e se calhar é através das pregações que muito desse caminho é feito. Samuel, o que é que tens a dizer em relação a... Super interessante esse pingo de leite, e não só pelas estatísticas. Sobretudo a Joana d'Arc, não é? Sim, A Joana d'Arc senti-me brutal. visado porque era uma crença que eu tinha desde pequeno, não é? Não, estou a brincar, pessoal, estou a brincar, não é? Mas para dizer que eu acho que eu já vi muitos membros de igreja, e já fui um desses membros, porque eu não fui sempre pastor, não é? Também já fui membro de igreja, que o conhecimento que eu tinha era um pouco repetir do que já tinha ouvido, ou seja, não é o fruto da minha pesquisa, do meu estudo, das minhas leituras. Não, eu ouvia um pastor dizer uma coisa que me parecia bem, aceitava-o como uma pessoa especialista, como uma pessoa que sabe mais do que eu, e não questionava mais. E eu sinto que é desta forma que se acaba por criar a tradição, não é? As coisas que nós acreditamos que não estão escritas, mas que estão na memória coletiva, e que nos afastam muitas vezes do texto bíblico. Já no tempo de Oséias tem aquele texto do capítulo 4, o meu povo parece por falta de conhecimento, e hoje é exatamente a mesma coisa. As pessoas parecem por falta de conhecimento, e mesmo nas religiões como a Igreja Adventista, que são totalmente contra a tradição e que nos reclamamos da sola escritura e não sei o quê, e que dizemos os outros é que têm tradição, nós não temos. Não, existe muitas camadas tradicionais na interpretação do texto, e muitas vezes coisas que quando a gente analisa o texto mais em profundidade não estão lá. Aliás, um dos meus exercícios favoritos como pregador é justamente pegar em textos muito conhecidos, muito pregados, e dizer, olha, tenho aqui esta parte, tipo, já pensaram nisto, já viram esta coisa aqui. Na altura, na época, não é como a gente vê hoje, não é? Para citar também um bocado aquilo que o Roberto estava a dizer em relação à autoestrada e tudo, e às vezes, ou temos uma de duas reações, ou a pessoa fica, ei, que cena, não tinha noção nenhuma que isso estava no texto, ou então é aquela cena de vou lutar para guardar a interpretação que por mim é ortodoxa e que é a boa, mesmo se eu acabo de ver que o texto não diz exatamente isso, ou que não vai exatamente nessa direção. Ao mesmo tempo, e para terminar a minha intervenção, que já é longa, queria dizer queria dizer que também é um bocado difícil quando o teu auditório espera que tu, e peço desculpa pela expressão, vomites informação para decorar. Tu tens um auditório que espera isso, por mais que tu tentes mostrar que o texto tem uma outra direção, aquilo que vai acontecer simplesmente é que a pessoa vai adotar uma outra direção e vai passar a ser essa a norma, e a pessoa não vai continuar a não estudar, vai continuar a não pegar na Bíblia dela, não vai continuar a não tentar ir mais profundamente, vai simplesmente aceitar o pré-feito, e isso é que é ficar um bocado aquém da maravilha de estudar o texto bíblico e descobrir coisas novas na Bíblia.
Eu gostava de reagir também e dizer só que eu venho de uma perspectiva teológica muitas vezes diferente do Roberto e do Samuel que estudaram em França, e muitas vezes estou mais preocupado, não necessariamente com como é que se devia ler a Bíblia, mas mais preocupado com a questão de como é que as pessoas leem a Bíblia, independentemente do que é que se devia ler ou de que conhecimento é que se devia ter quando se aproxima quando se pega na Bíblia para lê-la. E por isso, para mim, aquilo que é fascinante naquilo que tu disseste é a forma, é tentar pensar como é que o cérebro das pessoas acaba por funcionar. E o facto de que não conseguem fazer a ligação entre quais eram as questões teológicas relacionadas com a Trindade, era que acreditavam na Trindade, mas que Jesus era uma pessoa, Era. uma A primeira criatura. pergunta era se ela acreditava num Deus em 3 pessoas, não é? Uhum. Pai, Filho, Espírito Santo. E a segunda afirmação era Jesus era uma criatura, a mais poderosa Uhum. criatura criada por Uhum. Deus, não é? Para mim isso mostra, por exemplo, que é muito difícil as pessoas terem cérebros sistemáticos e coerentes. Normalmente quando tu pegas num texto, quando lês não é, a maior parte das pessoas não pensa dessa forma de ligar os pontos e pensar, peraí, mas se eu De acredito na teologia, sistematizar. se eu acredito na Trindade, então não posso acreditar num Jesus que foi criado. E para mim essa é a questão mais fascinante que fica aí para responder e para futuras pesquisas sobre esse tema, se for esse o caso. É a forma como o cérebro das pessoas acaba por funcionar. Acho que isso é interessante também de pensarmos. Samuel, tu trazes-nos um pingo de leite um bocadinho diferente daquilo que o Roberto estava a falar, mais académico, talvez, podemos chamá-lo assim, um pingo de leite académico. Sim, sem dúvida, extremamente académico. Meus queridos, eu trago-vos Eurico Correia. E se as pessoas Olá, que me Eurico, tudo bem? Era giro, e agora ele falava, não é? Ele é fã assíduo do nosso podcast. Epá, eu acho que ele se calhar nem sabe que ele existe, mas se calhar agora vai ficar a saber. Não, se as pessoas que estão a ouvir estão-se a perguntar, mas quem é o Eurico Correia? Então é exatamente por causa disso que eu escolhi este pingo de leite. O Eurico Correia é uma pessoa que é fascinante, é uma pessoa com quem tive o privilégio de estudar em Colões. Eu não sei exatamente como definir a sua nacionalidade, porque se eu digo que ele é português, estou a faltar ao lado cabo-verdiano, mas também se digo que ele é cabo-verdiano, estou a faltar ao lado português dele. Tenho tendência, como sou português, de vê-lo como alguém que é português. Ele tem um percurso super interessante, estudou gestão, veio para Colões, foi um aluno de uma excelência impressionante, num contexto difícil, de muito trabalho ao lado, mas sempre com um aproveitamento escolar excelente. Sendo ainda aluno, foi chamado para servir como pastor na Suíça, onde pudemos ser também colegas, além de termos sido colegas de curso, também colegas de trabalho. E depois foi para Portugal, esteve um tempo lá a trabalhar na Madeira, e no coração dele sempre existiu essa ideia de que Deus o tinha chamado para ser professor, que era a coisa que o chamava mais. Lembro-me do primeiro ano, quando ele chegou e quando ele se apresentou à escola inteira. Nós tínhamos um encontro chamado Encontro de Faculdade, em que todos os alunos de todos os anos estão juntos. E eu lembro-me dele dizer, quando eu cheguei aqui e vi a biblioteca, uau, fiquei assim mesmo maravilhado. E claramente ele sempre teve esse chamado para ensinar, então decidiu fazer assim um passo louco, não é? Pensar largar o Ministério em Portugal, ir para Andrews, estudar, e no meio disto tudo aparece uma coisa caída do céu, uma proposta para ser professor em Colões, e rapidamente, em poucos meses, teve que mudar várias direções. E neste momento é professor na Universidade Adventista de Colões. Para mim é um grande orgulho ter um lusófono, um português na faculdade. Já tínhamos agora temos um segundo lusófono na faculdade. E sobretudo a mim toca-me muito o facto de, numa igreja que muitas vezes funciona à base de cunhas e à base de seres filho das pessoas certas e de teres determinado tipo de percursos, ver que mesmo num sistema que às vezes tem essas correntes, que Deus coloca as pessoas que Ele quer a fazer as coisas que Ele chama a fazer. E eu vejo isso no Eurico Correia. Para terminar, diria apenas uma coisa, que é,
vejo com estranheza o facto de não ter sido muito badalado isso em Portugal. O facto de não ser falado, isto que deveria ser um orgulho para os adventistas em Portugal. Vi uma pequena nota em relação a isso, ao facto dele partir para Colões, mas não sei, parece que às vezes há mais alarido quando morre um membro de igreja do que quando vemos alguém a ser chamado para Colões, que é uma autêntica fábrica de pastores portugueses. Por isso fica aqui o meu pingo de leite e também a homenagem a uma pessoa que acho que é de uma excelência fantástica. Roberto, uma reação Uma reação rápida em relação àquilo à pessoa que é o Eurico. Não tenho muito mais a acrescentar àquilo que o Samuel acrescentou. Só gostaria de dizer que certamente os estudantes de Colões e os futuros estudantes de Colões estão em boas mãos com o Eurico. Eu acho que ele é alguém que tenta aliar um alto sentido de compromisso com a Igreja, com o rigor académico, com a honestidade intelectual também. Ele tem essas qualidades e certamente os futuros estudantes e estudantes atuais estão em boas mãos, e desejar-lhe as maiores felicidades para o futuro dele. Eu tive a oportunidade de trabalhar no mesmo corpo pastoral em que o Eurico estava durante 9 meses, quando estive a trabalhar em Portugal. Não tivemos muito contacto, precisamente porque ele estava na Madeira, não é? E por isso não o conheço, não tivemos a oportunidade de nos cruzar assim de forma direta, mas fico muito contente também com a notícia e fico contente. Não sei se será o único teólogo, professor de teologia numa das nossas escolas neste momento com ligações à União Portuguesa. Não tenho bem certeza, mas É capaz de ser. É capaz, sim. se não for, é dos poucos, não é? E por Sim. isso dar-lhe os parabéns e desejar-lhe tudo bom no seu percurso académico que tanto, E que aproveitar tanta falta para nos faz. reforçar aquilo que o Samuel mencionou, não é? Que deveria ter sido mais difundido em Portugal e pela União Portuguesa, não é? Porque também o Samuel falou do orgulho de ter alguém lusófono, mas também deveria ser um orgulho para a instituição o facto de um dos seus quadros, não é? Um pastor da União Portuguesa ter feito esse salto, e Sem não é dúvida. para desvalorizar o trabalho que é feito pelos pastores nas igrejas, nem nada do género, mas claramente que ele vai ter mais responsabilidades, vai formar novos pastores, e a influência que ele poderia ter numa igreja ia ser sempre mais limitada, e agora, ensinando futuros pastores, vai ser muito mais alargada, não é? Sem dúvida. O meu supervisor dizia sempre isso, né? A razão pela qual ele enveredou pela a carreira académica foi precisamente porque sentia que a influência que ele podia ter numa escola como New Bold, por exemplo, para as futuras gerações de pastores e consequentemente para as futuras gerações de membros de igreja, era muito mais alargada. Por isso, parabéns, Eurico, mais uma vez. E fica só o último pingo de leite, que é o meu. E a razão pela qual eu falei de reconciliação no início deste nosso episódio. Estavas a preparar terreno, não é? Estava a preparar terreno. Porque a reconciliação, eu tive a oportunidade de, estando agora a trabalhar aqui na Conferência Croata, que faz parte da União Adriática, da nossa igreja, tive a oportunidade de participar num encontro, ou melhor, numa convenção pastoral entre duas uniões, a União do Adriático e a União do Sudeste Europeu. Foi a primeira convenção do género em 23 anos, portanto a última tinha sido em 1999, aconteceu na Bósnia, numa pequena cidade muito bonita, por acaso, com águas termais e tudo isso, muito, muito engraçado. Mas foi a primeira reunião onde toda a antiga ex-Jugoslávia esteve presente desde o final da guerra. Ou seja, finalmente, ao fim de 23 anos, houve uma convenção pastoral em que todos os pastores da antiga ex-Jugoslávia estiveram presentes. E isto é sem dúvida um momento histórico. Eles não fizeram um grande alarido por causa disso, mas houve alguns momentos em que se reforçou precisamente o caráter histórico do encontro.
E para vocês perceberem, é um bocadinho como se o Brasil e Portugal tivessem uma convenção pastoral em conjunto. Toda a gente acaba por falar quase a mesma língua, se não mesmo a mesma língua. No entanto, apesar disso, estamos separados, fazemos parte de uniões diferentes por razões políticas, que, como é lógico, são compreensíveis também, mas que impediram essa unificação durante os últimos 23 anos. A mesma coisa acontece com os jovens. Nós tivemos este fim de semana um grupo de jovens da Croácia que esteve num encontro de jovens na Sérvia também. Mas fica aqui, portanto, também uma boa notícia em reconciliação. No entanto, gostava de fazer uma pequena reflexão, que é a nossa igreja, infelizmente, muitas vezes envolve-se nestas questões. Havia muito sentido na nossa convenção, no nosso encontro, de perguntarmos, mas porquê é que temos que estar em uniões separadas? E a verdade é que a nossa igreja tem essa tendência de se envolver nestas questões políticas, questões de guerra, separando, o que pode ter ações, pode ter efeitos positivos, mas também traz alguns outros efeitos negativos. Nós podemos utilizar tanto material aqui, sobretudo as línguas sendo tão parecidas da outra união, e não o fazemos simplesmente por algo que aconteceu há 23 anos atrás, ou há mais, desculpa, há quase 30 anos atrás, não é? Fica apenas o apontamento então deste momento de reconciliação entre estas duas uniões, que realmente foi um momento positivo. E eu queria perguntar ao Roberto primeiro se ele tem uma reação ao meu pingo de leite. Acho que certamente foi um momento marcante para todos que participaram. Imagino que para ti também, mas sobretudo para os pastores ou as pessoas que viveram essa separação e agora, se calhar, esta aproximação de novo, não é? Acho que deve ter sido marcante para eles. E por outro lado, lembro-me também que nós temos, infelizmente, outros conflitos. Eu fui pastor durante alguns meses da igreja de Portimão Leste, que tem uma grande comunidade ucraniana, uma grande comunidade russa também, e como vocês sabem, por causa da situação política e tudo o que tem acontecido desde quase há um ano, foi também um exercício peculiar. Dou graças a Deus porque a igreja nunca notei que se vivesse a questão política ou a questão nacionalista acima daquilo que a igreja deve ser. Mas é sempre um exercício. Eu acho que se calhar, se existe realmente o teste do algodão para saber se nós estamos a viver algo de concreto no nosso cristianismo, se calhar é nessas alturas. E quando isso acontece, e sobretudo quando isso acontece na Igreja Adventista, é de louvar, por isso ainda bem. Fico contente. Nós temos vários exemplos, podemos também trazer o Ruanda, a África do Sul, em que se calhar a igreja não esteve assim tão bem. Mas é sempre bom de louvar quando fazem alguma coisa como aquilo que aconteceu aqui entre a Sérvia e a Croácia e os outros países. E temos que reconhecer que são situações complicadas de gerir, que são sem situações dúvida, difíceis de lidar, não é? Então nós também não podemos de alguma maneira minimizar a dificuldade e a complexidade dessas situações. Por isso, mais uma vez, é importante de louvar quando situações destas acontecem. Sim. Samuel? Sem querer minimizar, e ainda bem que já foi feita a ressalva do Roberto, não é esse o objetivo de todo, mas eu creio que o ser humano tende sempre muito para a incompatibilidade, mais do que para a compatibilidade. As pessoas dizem muitas vezes, em contextos de imigração, que opiniões diferentes, culturas diferentes, é uma riqueza. É uma coisa que se diz da boca para fora, porque a maior parte das pessoas não gosta de enfrentar a diferença. Venho de um país que também não tem divisões por causa de guerra, mas tem divisões culturais profundas entre a Suíça francesa e a italiana, que estão mais próximas uma da outra, e a Suíça alemã. É como se fossem países diferentes. Existe muita resistência justamente a fazer atividades conjuntas, e sempre escondida por trás de argumentos de pois, mas as culturas são diferentes e nós temos formas de ver diferentes e de organizar diferentes, e muitas vezes estes argumentos escondem coisas mais profundas, escondem histórias mal discutidas, frases que não foram
que não foram perdoadas e coisas assim. E acho que, ok, reconheço que isso é uma coisa que existe no mundo, faz parte da sociedade, mas acho que em contexto cristão a reconciliação é justamente uma das grandes forças que nos é dada no Novo Testamento, não é? Não é que ela não existisse no Velho, mas é uma das bandeiras da teologia de Paulo, não é? E acho que quando existe isso entre cristãos, quando existe em pessoas que se metem juntas e que dizem, ok, olha, vamos tentar avançar, o passado está no passado, vamos construir algo novo, vamos criar algo novo, acho que é de uma força e de uma beleza gigantesca. Portanto, fica aqui o louvor a este momento de reconciliação e o apelo também à reconciliação entre os suíços, que são normalmente extremamente bélicos, como todos nós sabemos. Compramos fica caças, aqui, então... compramos caças este último mês, isso. A Suíça acha que pode fazer a diferença no conflito russo-ucraniano. Acabamos assim os nossos pingos de leite e vamos passar ao nosso segundo momento, que é a moagem do grão. E hoje quem nos vai trazer, quem nos vai apresentar e introduzir a nossa moagem do grão é o Roberto. Por isso eu vou dar a palavra ao Roberto para nos falar de um tema que tem a ver com poder. Roberto, o que é que tens a dizer acerca disto? Tenho a dizer que eu sou extremamente poderoso, por isso tenham cuidado comigo. Se for a jogar à bola, estou de acordo. Bem, vou criar aqui um mito no podcast que tu és o melhor jogador de futebol do corpo pastoral europeu. Mas não é? Isso é mesmo um mito, O Ronaldo de Colões. O Ronaldo Careca de Colões. Bem, eu desta vez tenho sobretudo um desafio para vocês. Vai tocar naquilo que é o Ministério Pastoral, na organização da nossa igreja, da estrutura da nossa igreja, vai tocar um bocadinho a gestão das igrejas locais. E se eu puder resumir só numa frase, é o único pecado que se perdoa facilmente a um pastor são questões relacionadas com poder e autoridade na igreja. Eu digo isto porque nós temos uma estrutura em que os pastores, a única maneira que nós temos de subir na carreira, por assim dizer, é através de ter mais autoridade. A nível de salário não há grandes variações. A todos os níveis, eu acho que nós temos um sistema que é bastante igualitário entre os pastores. E a única diferença, a única maneira de alguma forma nós dizermos qual é que é o pastor de sucesso e qual é que é o pastor com menos sucesso, é se esse pastor sobe a nível administrativamente, não é? Com as responsabilidades que ele tem, ou não. E é uma coisa que eu tenho reparado, é verdade que é um bocado subjetivo e é por isso que eu lanço aqui o debate também, mas eu vejo uma grande diferença na maneira como as administrações da igreja, eu já passei pela França, agora estou em Portugal, acredito que noutros sítios devem ter hábitos semelhantes. Eu vejo uma grande diferença na maneira como, por exemplo, um pastor é tratado se for apanhado em adultério, da maneira como a administração ou a igreja trata um pastor que, por exemplo, tem uma liderança autoritária, que faz autopromoção descarada e por aí fora. Tudo que é relacionado com poder e autoridade é facilmente desculpado nos pastores, enquanto que outras coisas nós temos uma sanção rápida, um processo que é decidido em pouco espaço de tempo e muitas das vezes de forma definitiva. Eu acho que nós temos esse desfuncionamento a nível da Igreja Adventista e a razão por que eu trago isto é porque quando nós vemos o texto bíblico trata da mesma maneira um pecado de adultério, por exemplo, de um pecado de abuso de poder. Do ponto de vista bíblico são exatamente iguais, mas na nossa estrutura, pelo menos na experiência que eu tenho tido, é da água para o vinho. Nós temos uma estrutura que para certas falhas morais ou certas falhas profissionais lida de maneira muito dura com pastores e especificamente nessa, dá-se muita margem, dá-se muita flexibilidade, dá-se muitas oportunidades e muitas das vezes nem se diz nada.
É o meu desafio para vocês. Provem-me o contrário, se forem capazes. Portanto, isto é mesmo, ainda há bocadinho falamos de reconciliação, mas isto é mesmo para o conflito, estou a ver, não é? Não, Queres que a gente... mas é o conflito com amor. Está bem, está Conflito com bem. amor. Pá, sabes que Avança aí. eu sou pastor, vou utilizar aqui a minha autoridade e dizer que tu estás errado. Ponto final, parágrafo, e por isso podemos fechar o tema de hoje. É só Boa para te noite a dizer, todos. como pastor há mais tempo, não te admito que me fales assim. Atenção que ele é pastor consagrado, não é? Não te admito que me fales assim. Samuel, o que é que tu tens a dizer em relação ao que o Roberto apresentou? Eu adoraria estar contra o Roberto, porque seria imensamente mais interessante. Mas, infelizmente, eu acho que o Roberto pegou muito bem num problema que existe. O que é um bocado estranho, porque eu sinto que existe em nós uma espécie de herança medieval, não é? De achar que tudo que é sexual é imensamente mais negativo que as outras coisas, não é? E dentro da mente do membro de igreja, o adultério é uma coisa imensamente superior ao facto do pastor manipular um bocadinho ali, ser um bocado autoritário acolá. Não há essa visão, há mesmo aquela visão, tipo, tudo que é sexual é uma coisa muito negativa, porque pronto, a igreja criou um tabu disso, e é verdade que os temas sexuais são sempre coisas difíceis a abordar nas igrejas, experimentem. E, e a questão do abuso de poder é uma coisa mais subjetiva, é preciso também dizer isso, não é? Porque o adultério é uma coisa clara, não é? É objetivo. Tipo, se estiveste com outra pessoa, pronto, não há muito por ir, não é? Acho A que não tem ser umas que a zonas, gente... acho que tem umas zonas mais cinzentas Tem, também. tem. Claro, a partir do momento que Jesus que diz, quando olhas para uma mulher com desejo no coração, adulteraste com ela, isso para mim acaba por não ser uma zona cinzenta, é simplesmente a questão é mais ampla do que a gente possa imaginar, não é? Mas pronto, isso não tem mal, não é? Porque é no coração, ninguém vê, então não há problema, não é? O problema é quando é visível para a igreja, não é? Estou a ser irónico, pessoal, estou a ser irónico, é preciso meter sempre a ressalva. Mas a questão mesmo às vezes da arrogância ou da utilização da mentira no contexto de poder são coisas que passam demasiado bem, a meu ver. Tenho que dizer que eu venho de um sítio que é exceção, porque na Suíça existem vários pastores que foram retirados de funções exatamente por essas razões, por autoritarismo, por manipulação, por essas coisas. Eu consigo contar 3 só do tempo em que eu estive aqui. E isso tem a ver com a maneira como a Suíça vê o poder, como também está organizada politicamente, faz com que as pessoas mais facilmente identifiquem essas coisas e reajam contra essas coisas. Mas em países mais católicos, em que os próprios padres exerciam um poder muito forte sobre as comunidades, acho que as pessoas têm a tendência de fazer mais vista grossa a isso. Pelo menos é assim que eu vejo assim, inicialmente esta questão nas nossas igrejas. Eu concordo com o que o Roberto e o Samuel estão a dizer, Mas discordo num aspecto que é se calhar está um bocadinho mais ligado com a fonte do poder do que necessariamente com o poder em si, que é mais a questão da ambição. Porque eu acho, por exemplo, muitas vezes na nossa igreja nós temos, e se calhar isto se calhar estão interligados, e talvez seja uma das razões pela qual depois acabamos por perdoar aquelas pessoas que estão no poder, mas acabamos por ter sempre muita resistência quando alguém, sobretudo um pastor, tem uma certa ambição de poder. Quando alguém quer chegar longe na carreira, e o Roberto ligou também com esse tema, quando tu queres fazer coisas de forma ligeiramente diferente, ou queres criar um projeto novo, ou queres às vezes até trabalhar com uma igreja durante não sei quantos anos para conseguir atingir certos objetivos, e eu acho que a igreja não vê muito bem isso, não vê muito bem também, por exemplo, a mobilidade. Tu estás a trabalhar na igreja com o objetivo de te vires a tornar um departamental, ou então estás a trabalhar como departamental com o objetivo de vires a tornar presidente. Por isso, eu acho que nesse aspecto, em particular, acho que não é um pecado que seja perdoado aos pastores.
Mas concordo que as pessoas que estão lá, o abuso do poder que receberam é algo que facilmente passa debaixo, passa debaixo da ponte, já não sei Do radar, se diz isso. Sim, é algo que as pessoas desapercebido. não se preocupam assim tanto. E temos um exemplo na divisão transeuropeia não há muito tempo, alegadamente de alguém que não terá sido reconduzido no cargo por causa disso, por causa de abuso de poder, ou melhor assim, de um padrão de abuso de poder. Por isso não sei se a Suíça é a única exceção, mas concordo com vocês quando na maior parte dos casos acaba por passar incólume, não é? Inapercebido, yeah. E não há ali não há grande resistência, não há alguém que fale, e normalmente não falamos sobre isso, é algo que colocamos debaixo do tapete. Por isso é que nós estamos aqui no Café com Leite para falar das coisas que ninguém fala. Vamos corrigir isso hoje, aqui e agora. Mas vocês sentem essa tentação? Epá, e eu Como sou um pastores? jovem, por as minhas ambições, não tem absolutamente nada a ver com cargos. Eu, por acaso, já li uma reflexão, não sei se foi um artigo, se foi num podcast, eu agora já não posso especificar, mas quase em tom jocoso havia alguém que dizia que havia muitos pastores adventistas, não é, que caíam nessa tentação porque já não suportavam estar numa igreja local. Sim, conheço casos específicos disso. Ok. Aliás, há Quer um dizer, fenómeno aqui na Suíça. quando tu tens responsabilidades administrativas, ou ficas só com uma igreja, ou ficas sem igreja nenhuma, não é? E depois de passado certo tempo, eles já não se imaginam regressar ao trabalho de uma igreja local, que é muito desgastante, não é? Admitamos que é desgastante, resolução de conflitos, acompanhamento de pessoas que às vezes estão em final de vida, coisas que exigem bastante emocionalmente de nós. Essas pessoas, não é? Esses pastores já não estão dispostos a fazer esse tipo de trabalho. Sim, há um fenómeno parecido aqui na Suíça, mas é engraçado. É uma fuga do ministério, mas não através do poder, que é, já me aconteceu ir a uma determinada igreja e uma pessoa lá que é bastante brincalhona dizer: então, já és pastor há quanto tempo? Sou há X anos. Então, e já fizeste a formação para seres capelão? Porque há muitos pastores que chegam a um determinado momento e começam a procurar a capelania, porque o que é que a capelania traz de diferente de ser pastor? Tens horários de trabalho, ninguém te vai ligar fora do teu horário de trabalho, não tens administrativo, tens só acompanhamento. E para as pessoas que não gostam tanto da administração, que querem ter um horário mais fixo, que querem trabalhar sempre no mesmo sítio, não querem estar a mudar de cidade e não sei o quê, isso é muito chamativo, não é? E pronto, mas eu vivo num país em que as capelanias são muito vastas, existem muitas possibilidades de trabalhar nessa área. Reconheço que em determinados territórios, e há sempre uma pessoa que me vem à mente quando eu penso nisso, há pessoas que passaram tanto tempo de administração e que se calhar não esperavam sair tão cedo antes da reforma, que a ideia de voltar para uma igreja é assim uma coisa mesmo, não sei se é o downgrade em si que vai apavorar a pessoa, mas a ideia de voltar a um sítio onde eles já estavam frustrados, já não queriam estar mais. E isso é negativo por duas coisas. Para mim, primeiro é negativo porque é chato de começares a ter pessoas na administração que são frustrados das igrejas, porque a mesma frustração que viveste nas igrejas vais levá-las para a administração, e não vais compreender determinadas coisas do ministério, a meu ver. E a segunda coisa é tu teres pessoas que estão na administração a querer ficar, não por causa dos projetos que estão criados, pelas coisas que te lançaram, mas justamente com este medo de voltar para as igrejas. Isso acho que é super negativo. Desculpa interromper-te, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, aquilo que o Roberto falou também faz parte dessa equação. Tu, como é lógico, quando tens um certo poder a nível administrativo, por exemplo, e depois tens que voltar a uma igreja local e ficar sujeito ao poder de outras pessoas que se calhar
até foram inimigos que tu construíste ao longo dos anos, não é? Eu acho que deve haver aí algumas pessoas que têm também dificuldades com essa questão específica de... Mas isso faz muita confusão, porque nós não deveríamos, como pastores, ser pessoas que vamos onde Deus nos chama, que o nosso mestre é o mestre da humildade, é o mestre do sacrifício, ou seja, que foi para aquilo que foi chamado e que tipo, não sei, para mim essa é a minha complicação com a questão da ambição. Atenção, eu tenho as minhas ambições, não lhe chamo ambições, chamo-lhe coisas que eu gostaria de fazer, mais a nível de projetos, de coisas que eu gostava de viver, não tanto a nível de cargos, não tenho de todo essa ideia, mas não sei, a ideia de querer subir porque sim e não aceitar quando me metem num sítio diferente, aquela coisa que a gente ouve às vezes na tradição oral portuguesa, que é o pastor que fica chateado porque saiu de uma grande cidade e mandaram-no para a província ou para as ilhas, não sei. Roberto, tens algum insight em relação a isto? Não, estou a brincar, Roberto, para mim, acho que não se enquadra nada nesse prisma, mas da pessoa sentir aquilo como quase um insulto, tipo, então estão a pegar em mim, estão a mandar para ali, como se não fosse se calhar chamado de Deus, ou como se Deus não tivesse a pedir para ir para lá, não sei, eu tenho pessoalmente dificuldade com essa mentalidade. Ok, Roberto. Eu queria pronto, pegando um bocadinho naquilo que o Samuel disse, já ouvi, pronto, já aquelas conversas de corredor, não é, que uma pessoa vai ouvindo, já ouvi coisas semelhantes disso, tipo, mas eu sou X, eu não posso ir para uma igreja pequeninha, não é? Quer dizer, nunca lá vem. Eu acho que se calhar quando os anos passam, acho que nós com a idade habituámos-nos ao nosso conforto e torna-se cada vez mais difícil de sacrificarmos o nosso conforto. Mas pronto, isto digo eu que passei os 40 anos e agora se calhar já começo a sentir isso mais. Mas eu gostava de vos lançar também uma pergunta que era: será que a própria estrutura da nossa igreja não favoriza este tipo de comportamentos? Não favorece? Favorece. Estou a perguntar se favorece ou não este tipo de querer me manter nesses postos, de se calhar a minha função de pastor na igreja local não foi aquilo exatamente com que eu sonhei quando fui fazer os meus estudos. Os meus estudos e as competências que eu aprendi na faculdade não eram se calhar aquelas competências que eu depois utilizei mais no terreno, e se calhar muita da frustração se calhar vem daí, não sei. Mesmo o facto de nós nos organizarmos de uma maneira bastante top-down, quer dizer, nós temos diretivas que vêm da Conferência Geral, para a Divisão, para a União, para a Igreja Local, não é? Espera, e para a Federação. Será que isso mas também não favorece o aumento da frustração que o Samuel estava a falar um bocado, daqueles pastores que se sentem frustrados nas suas igrejas locais? Assim, mais umas achegas para a fogueira. Atenção que eu quero só bater aqui na tecla que a organização da Igreja Adventista não devia funcionar assim, que vem de baixo para cima, não é? E eu acho que todos nós concordamos nesse aspecto. Mas isso é teoria. Pois, a teoria na muito prática é verdade. É verdade que na prática muitas vezes se sente precisamente o contrário. Até porque, deixa-me só fazer esta ressalva. Ele está empolgado, não é? Porque este tem sido um tema que eu tenho pensado já há algum tempo e acho que é importante se falar a nível da igreja, de nós termos estas discussões. Muitas das vezes os pastores são bem vistos ou bem cotados a nível da administração se ele aplicar bem ou não os programas que lhe são dados e os objetivos que lhe são dados pela administração. Os bons alunos. Eu lembro-me, isto agora, pronto, foi uma conversa privada que eu tive com um colega uma vez, em que ele comentou comigo, a falar de um terceiro colega, não é? O tal o Cicrano, não sei o quê, e ele fez aquele comentário, a administração em público fez mal. Fez mal porquê? Porque ele ficou marcado, mesmo ele tendo razão. A questão não era se ele tinha razão ou se ele não tinha razão naquilo que disse. A questão foi que ele falou mal contra a administração, ficou marcado, e de certeza que ele não vai ter as mesmas oportunidades que teria se ele tivesse sido bem marcado.
não é? Hum. Será que mesmo os pastores, não é? Em teoria, nós teríamos uma organização que deveria ser muito mais na base, nas igrejas locais, não é? Mas o mesmo facto de nós termos uma estrutura que ainda assim é bastante piramidal, será que não favorece essa submissão do pastor local ou das igrejas locais para depois poder avançar? E não estou aqui a pôr em questão a motivação do pastor. Há muitos que eu acho que eles aceitam isso, jogar isso, para depois poderem fazer coisas melhores e mudar e tudo mais. Sem dúvida, sim. Mas será que o sistema, a nossa organização de igreja não favorece isso? Eu acho que depende dos contextos. E eu vou dar um exemplo aqui na minha conferência. Foi-nos dito que o objetivo é que cada um de nós tenha um determinado número de batismos por ano. Okay? Vocês têm metas, que cena. Metas de batismo? Não temos metas, não funcionam bem como metas porque eles não vão, tipo, ninguém vai ser bater. despedido se não batizares. Exatamente, sobretudo porque a igreja, infelizmente, na igreja na Croácia é uma igreja em crescimento há algumas décadas já, e por isso há... e este objetivo é-nos dito na perspectiva de, no mínimo, este número de batismos por ano, para que a igreja não diminua em termos de número de membros. Ou seja, se fizeres mais, melhor ainda. Neste caso são 4. Por curiosidade. É isso que eu queria saber. 4 batismos que... 4. Que é vosso... E qual é o número de membros que tem a igreja? Cerca de 3.500. Não. A igreja local. A igreja local que tu tens que... A minha igreja local, sim. nos livros 120, 130, mas na realidade muito menos do que isso, à volta de 100, porque enfim, não importa, mas à volta de 100 e a aparecerem regularmente na igreja entre 50 a 70, porque temos também muitos idosos, muitas pessoas que já não têm possibilidade de se deslocar, até por questões financeiras. E temos esse objetivo de 4 batismos por ano. Se bem que eles disseram-nos 4 batismos cada um de vocês, o que significa que o nosso distrito tem que ser 8, não é? Desculpa, eu estou a falar também de distrito, ou seja, tem outras igrejas, não apenas aqui esta. Portanto, no total devemos ter cerca de 200 membros, mais ou menos. Mas apesar de não ser um objetivo, digamos assim, prescritivo, ou seja, nós temos que o fazer, senão somos despedidos, há esse objetivo. Mas em Inglaterra, por exemplo, na Holanda, nos países nórdicos, eu sei que não trabalham de forma nenhuma com o número de batismos. Não há essa questão de... e por isso eu acho que depende dos contextos. Em relação aos programas, em Portugal, por exemplo, é muito forte a ideia da União, tem uma série de programas e as igrejas locais têm que cumprir. Aqui na Croácia não tens nada disso. As igrejas locais estão completamente livres para fazer aquilo que quiserem, por isso depende um bocadinho, eu acho que depende dos contextos. Essa questão de a forma como a estrutura pode dar-te aso para tu teres mais ambição, de poder ou menos ambição. Depende. Bem, em todo o caso, acho que é bastante evidente a nível da Conferência Geral e a nível das divisões. Mas, daquilo que eu tenho acompanhado um bocado, nota-se bem que há certas pessoas que são reencaminhadas para outras posições e por aí fora. E pronto, e também é verdade, talvez seja um bocadinho, talvez a cultura um bocadinho mais católica, mas em França sim, notava-se isso. Em Portugal, pronto, não tenho menos experiência aqui em Portugal, só estou há um ano, por isso não posso afirmar, mas em França notava-se um bocadinho isso, em que se tu tentasses, pronto, qualquer que fosse a razão, mas se tu tivesses uma opinião que fosse diferente e se publicamente defendesses essa opinião, talvez tivesses, não vou dizer problemas ou processos, ou fosses despedido ou coisas do género, não é? Mas se calhar quando houvesse se calhar alguma posição, alguma vaga ou alguma oportunidade para fazer coisas diferentes, não é? Às vezes não é só uma questão de subir ou não na carreira, às vezes pode ser de ter a oportunidade de fazer projetos diferentes. Pronto, na lista de preferências passavas mais para fundo. Eu quero dizer... desculpa, Samuel. Desculpa, sim, força. Mas queres dizer qualquer coisa? Diz primeiro e depois eu direi.
Não, eu queria dizer que esta conversa, no fundo, tem provado um bocadinho o meu ponto em relação à ambição dos pastores, que é um crime que não é perdoado. Eh, porque a maneira que nós estamos aqui a falar é muito a ideia de não, tu tens que servir apenas, não, o teu conforto ou os teus desejos não contam. Eu acho que o problema do poder, do abuso do poder, aí sim, mas a ambição pelo poder, acho que esta conversa acaba por, por provar um bocadinho o meu ponto. Olha, por acaso não estou muito de acordo. Não sei Também se foi não. essa a impressão que eu dei. Não estou Também muito de não. acordo porque algumas pessoas de quem eu me recordo que eram bastante, não tinham qualquer pretensão de esconder essa ambição. Uns faziam com um bocadinho mais de sutileza do que outros, não é? Alguns eram mais descarados do que outros, mas não só, faziam-no, muitas das vezes de forma descarada, como às vezes eram realmente opções válidas para certas responsabilidades. Samuel, É assim, eu acho que só existem duas formas de viver o nosso Ministério Pastoral. Eu tenho a tendência de ser bastante categórico e binário. Por isso é que estou a dizer que, na minha ótica, só existem duas, com todas as Por isso é que nuances estás que aqui, podem existir. por isso é que estás aqui neste podcast com fé com leite, não é? Uma opção Exatamente. binária. Exatamente. Não, a ideia, sem brincar, é que tu podes escolher viver o teu ministério de duas formas. Ou tu acreditas que tens determinadas características e vais tentar que essas características sejam valorizadas e chegar a um determinado posto em que aquilo que tu gostarias de fazer, a mudança que tu gostavas de fazer possa acontecer. E vais fazer tudo pelo teu braço, pelo teu esforço, pela tua reputação, para poderes ser visto como um potencial candidato a essa coisa. E depois há a outra forma, que é de acreditares naquilo que para muitos colegas é uma utopia, e eu não sei se para vocês o é, mas para mim não é de todo, que Deus coloca as pessoas que Ele quer nos sítios que Ele quer. E que, como servos, não temos interesse em estar num sítio no qual não fomos chamados. Porque se nós formos para um sítio no qual não fomos chamados, as coisas podem não correr lá muito bem. E normalmente nesta segunda possibilidade é o que me parece que vai mais no sentido daquilo que são os chamados na Bíblia. Se vocês repararem, há sempre a pessoa que é chamada não quer na Bíblia seguir. Tipo, Pedro diz a Jesus, tipo, a parte de mim, já não sei como é que se diz em português, mas não sou digno. Moisés diz que tem a língua pesada. Todas as pessoas que são chamadas dizem, eu não estou ao nível para esse cargo. E parece-me que Deus tem a tendência de chamar as pessoas para os cargos, justamente pessoas que são humildes, pessoas que olham para aquilo e que dizem, não, isto não é a coisa que eu quero. Agora, eu não acredito que a pessoa que escolhe a primeira via, que ela não poderá ser abençoada por Deus e que Deus não vai trabalhar com ela e que Deus diz, não estás a ser humilde, não vou trabalhar contigo. Não, Deus trabalha com todas as pessoas que abram o seu coração. Simplesmente, pessoalmente, eu prefiro e valorizo mais a segunda coisa, e tenho o privilégio neste momento de trabalhar num território em que temos um presidente que exprime totalmente isto que eu acabo de vos dizer. Uma pessoa que não tinha ambições nenhuma de chegar onde chegou, que transpira humildade, e digo-vos, porque já tive administradores diferentes, vamos chamar assim, que é maravilhoso trabalhar numa equipa que é liderada por uma pessoa assim. Verdadeiramente, porque acho que cola muito bem com aquilo que eu vos disse há bocado, com o nosso exemplo, com aquilo que foi a liderança de Jesus, a servant leadership. Tipo... agora, não vou demonizar a outra perspectiva, mas a escolher alguma para ser liderado por, prefiro claramente a segunda. Claramente que Deus nos surpreenda com as escolhas dele, e que, pá, se estamos nisto, tipo, que seja Deus a chamar, não é? Nós três fomos chamados para ser pastores, Deus continua a chamar para fazer coisas, e vamos apoiar as pessoas que são chamadas, e não necessariamente estarmos a fazer como o profeta Samuel, a olhar, não, mas este aqui é bom, mas este pode fazer bem e tal, para que Deus nos diga depois, não, esse eu rejeitei, não é esse que eu estou a pensar. Eu discordo, ou melhor, deixa-me dizer assim, porque... Mas podes discordar, não há crise, hein? Posso discordar, Na boa. sem dúvida nenhuma, eu sei. Para mim a questão é a seguinte, tu foste chamado com
tens uma série de dons, certo? Uhum. Foste chamado, foste capacitado através dos teus estudos, e eu acho que nós como pastores devemos dar-nos a nós próprios a capacidade, que é uma capacidade também de autoanálise, de dizer, eu sei que sou capaz de servir melhor nesta posição, naquela posição, na outra posição, certo? Por exemplo, no meu caso, eu tenho consciência de que me enquadro muito melhor em contextos urbanos do que em contextos rurais. Portanto, se eu estiver num distrito pastoral onde só tenho igrejas que estão num contexto rural, provavelmente vou ter problemas. Se eu estiver num distrito pastoral onde tenho igrejas de cidade, etc., se calhar sou capaz de me dar melhor. E eu sei isso não só pelos meus dons, pelos meus interesses, mas também pela capacitação que fui tendo ao longo do meu percurso académico, que também eu acho que foi direcionada para aí. Depois podemos voltar a falar sobre a questão se a estrutura acaba por influenciar, não é? E dar preferência a determinados tipos de trabalho, etc, etc. Mas eu não vejo como algo negativo o facto de nós podermos dizer assim, olha, eu gostava de trabalhar, prefiro trabalhar numa igreja de cidade, e se vocês, exatamente, era aquilo que eu queria dizer. Onde é que este meu chamado, que eu sinto que é algo bastante forte, depois se enquadra com o chamado que eu vou recebendo por parte das administrações, das uniões, das conferências, das divisões, etc. Percebes? É que pode haver algum conflito, eu acho. Porque eu sinto-me claramente chamado para trabalhar com um tipo de pessoas, de contextos, e se a União não reconhece esse meu chamado e coloca-me numa posição onde eu sei que não vou dar o meu melhor. E eu acho que a maior parte dos nossos membros de igreja tem alguns problemas com este tipo de mentalidade, de tu dizeres assim, epá, não, eu sei que vou trabalhar melhor numa cidade e que no campo não vou trabalhar e por isso não quero aceitar igrejas no campo. Acho que isso aí não é um pecado que seja perdoado. O abuso do poder, acho que estamos todos de Compreendo. acordo, mas aí acho que não é algo que seja muito bem aceito. Não, mas eu estou de acordo com o que tu acabaste de dizer. É verdade que todos nós temos um profile, não é? Um perfil. E encaixamos melhor em determinados sítios. E é verdade também que a igreja e a administração, algumas, não é o caso da minha, no caso da minha existe claramente um diálogo quando, olha, vamos colocar-te aqui, queres? Tipo, o que é que tu achas? E uma pessoa negocia. E pode dizer não, e o não é respeitado. Mas sim, reconheço que existem determinados sítios em que isso é muito mal visto e que não deve ser mal visto, mas acredito também que, e pegando na Bíblia e nos exemplos bíblicos, que acho que são, para mim, pelo menos é aquilo que me gera, Moisés tinha uma perspectiva do perfil dele em relação ao tipo de líder que ele devia ser quando ele decidiu matar o egípcio. E achava que era aquilo a cena, e Deus tinha uma outra coisa para ele, muito mais tarde. Ou seja, nós podemos estar em momentos do nosso ministério em que nós estamos ainda a viver exatamente aquilo que Deus nos chamou, mas que estamos de uma certa forma a ser preparados para isso. E eu já estive em igrejas que não têm nada a ver com o meu perfil, e acredito que agora à distância, não é? É verdade que na altura não vou dizer que conseguia ver as coisas tão claras assim, não é? Mas vejo que são coisas que foram hiper formadoras. E ficar demasiado agarrar a isso, acho que depois também cria aquilo que vocês já ouviram, certamente como pastores, que é agora abriu aquele lugar para aquele posto e nem sequer se lembraram de mim, e começamos a criar pastores frustrados, invejosos, más línguas, tipo, porque acham que estão feitos para uma determinada coisa e como não foram chamados para essa coisa, acham que pronto, são sempre os mesmos e não sei o quê, quando às vezes não tem absolutamente nada a ver com isso. Não há momento para isso. Mas isso talvez seja. Desculpa, eu sei que o Roberto quer falar, Sim, mas isso talvez seremos seja os uma dois. questão de diferença de atitude. Ou seja, eu posso, e já passei no meu ministério, por algumas experiências onde estava num sítio, sentia que estava bem, que estava chamado e de repente tive de sair. Foi difícil para mim, foi muito difícil a nível pessoal. Não significa que eu fiquei frustrado ou que andei a fazer a vida negra à administração ou às administrações ou a quem quer que seja que me colocou lá ou não colocou lá. Como é lógico, lutei para tentar ficar.
mas não significa que depois de acabar, e estou numa situação hoje em dia onde estou perfeitamente bem, de acordo com o sítio onde eu estou, não tenho qualquer tipo de ressentimento com alguém pelo que se passou no passado ou não, não é? Mas naquele momento, portanto, lá está, é uma questão de diferença de atitude. Se tu vais Concordo, pegar sim. naquilo e depois utilizar como arma e estás sempre a tentar deitar abaixo os outros, é mais Mas problemático. ficavas admirado como aquilo que eu descrevi é aquilo que é o mais frequente de acontecer. Não, eu sei. E tive conversas tenho conversas com colegas aqui também que passam pela mesma experiência. No entanto, não te esqueças do exemplo bíblico também de Pedro como apóstolo para os judeus e Paulo como apóstolo para os gentios, não é? Sim, por isso é que eu Também disse que eu concordo com a questão dos perfis. Eu há esse concordo exemplo. plenamente com isso, sim. Esse exemplo. Roberto, Roberto, desculpa lá, nós estamos aqui. estamos aqui Está numa tudo bem conversa por aí? em Como é comum. Está que- tudo, ainda não adormeci. Estava a Ele ouvir... foi à Lagoa das Sete Cidades e voltou enquanto a gente falava. Já. Estava a ouvir a vossa conversa, estou de acordo com muito daquilo que vocês disseram. Não sei se eu descreveria isso, esse sentimento. Pronto, eu tenho um perfil, eu gostaria de trabalhar neste tipo de projeto como a ambição. Eu se calhar utilizaria outra palavra para isso, não é? Sim. Eu a ambição novamente, pronto, a ambição normalmente eu associo ou a questões de poder, autoridade, dinheiro, pronto, e de alguma maneira me sentir superior aos outros. Eu acho que isso são formas depois que eu materializo isso, não é? Eu sou superior ao outro porque tenho mais dinheiro, porque tenho mais poder, porque tenho mais autoridade e por aí fora. Mas pronto, mas estou de acordo convosco, acho que sim, acho que cada um de nós tem perfil. Tenho tido também algumas experiências muito parecidas com aquilo que o Samuel descreveu, de coisas que nós, pronto, não é? Tipo, todos nós imaginamos se calhar aquilo que gostaríamos de fazer como o nosso ministério, não é? Nós todos temos esses sonhos, se podemos dizer assim, e por vezes não é propriamente aquilo que Deus nos dá, tanto de locais, ou de tarefas, ou de responsabilidades. E eu lembro-me, se calhar vou terminar com esta frase. Tinha um pastor que eu respeito muito, ele ainda está no ativo, Sou em eu? França. Não, sou eu. Mas também respeito-te muito, não seja por aí, também te respeito muito. Vou isolar isto vai ficar um sample no meu telemóvel. Pronto, até podes fazer aí um rap aí a todo maneiro com isso. E ele dizia o que é basicamente, e ele, pronto, eu estava a falar uma vez, porque ele tem bastante mais experiência que eu, estava a falar uma vez com ele acerca disso, não é? De sermos chamados para certas tarefas, responsabilidades, que às vezes não somos, prontos, não nos víamos naquele local, não é? Ou naquela responsabilidade. E ele depois dizia assim: olha, a minha atitude é esta, eu nunca peço por nada e nunca recuso nada. E acho que tem uma sabedoria. Eu não sei se eu aplicaria exatamente de forma textual ao meu ministério em todas as situações, mas eu acho que há uma certa lógica e uma certa coerência com aquilo que muitas verdades bíblicas que existem na Bíblia, que o Samuel falou, não é? Se nós acreditamos que é Deus que dirige, que é Deus que envia, recusar pode ser de alguma forma dizer não a Deus. E por outro lado, nesse mesmo seguimento, nessa mesma lógica, se nós pedirmos qualquer coisa e não quisermos esperar que Deus nos chame, não é? Mesmo que nós tenhamos uma convicção profunda que é aquele sítio que eu poderia fazer um bom trabalho, mas não temos essa paciência, não temos essa capacidade de espera, se calhar também pode ser problemático, porque se calhar Deus tem isso planeado para ti, mas não agora porque ainda não estás preparado. E se calhar o desejo de querer isso agora, de não sermos pacientes, se calhar vai impedir que tu tenhas as capacidades reais necessárias para desempenhar bem essa função. E pronto, já é um pensamento que eu acho que é bastante sábio, que eu tenho tentado seguir na medida do possível, de basicamente confiar em Deus, que Deus ainda está ao controle da sua igreja, que apesar de algumas decepções e de alguns contratempos, que ele sabe melhor do que nós aquilo que nos convém.
Isto talvez seja um bom tom para terminar esta conversa com esta mensagem pastoral também aqui no final do Roberto. O que é que acham? Deixamos por aqui mais algum comentário antes de finalizarmos? Queria dizer aos leigos que nos estão a ouvir, não queiram estar num sítio onde não foram chamados. É verdade que isto é uma questão muito pastoral, falamos muito da parte do pastor, mas existe também chamado para os leigos, e aquilo que eu disse para o meu ministério, acredito também para cada leigo. Não, há muitas vezes aquela busca de cargos, não é? Cada vez menos, né? As novas gerações estão-se um bocado a lixar para os cargos, mas ainda existe, né? E eu acho que é bom estar num sítio em que uma pessoa sente que Deus chamou-me e eu estou aqui e estou a perceber exatamente porque Ele me colocou aqui, porque há isto em mim. Isso é maravilhoso. Desde que não abuses o poder quando chegas a essa posição. Creio que nunca vou querer muito ir para aí, Não. mas Estou só a tentar ligar aqui com o resto do tema. fizeste bem, sim. Bem, foi este o nosso Café com Leite de hoje. Até à próxima oportunidade.